Fala galera, Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades em um assunto polêmico, mais uma vez. Afinal, o que aconteceu no Nepal, um país que fica na Ásia Setentrional, onde essa semana ocorreu uma grande revolta da população e detalhe, o governo nepali caiu, colapsou, mediante a protestos intensos, principalmente da chamada geração Z, ou os Nepo Kids, que eu vou falar a respeito no vídeo de hoje. E a gente vai dar uma olhada também sobre o motivo pelo qual o governo Nepali colapsou, uma vez que isso gerou muita repercussão durante a semana, encheu as redes sociais de comentário, inclusive um discurso bem inflamado de um adolescente nepali a respeito aí da desigualdade social que o país dele vem sofrendo mediante, né, o que a gente já sabe, né, pessoal? Governos corruptos, governos de ideologias que só defendem os seus próprios interesses, enquanto eles beiram ao luxo, a população passa fome, fica na miséria. Só que a população nepali deu um basta e muitos encararam isso como um exemplo a ser seguido para os demais países que possuem governos corruptos, né? Governos ditatoriais e governos que pregam a censura, pregam a miséria, pregam o assistencialismo em massa para deixar o povo escravizado e melhoria a gente não vê nada, né? Então, tudo começou a respeito que o governo Nepal aí resolveu bloquear todas as redes sociais do país e isso gerou uma revolta imensa. Mas eu vou falar sobre isso logo mais. Mas você sabe aonde fica o Nepal? Você tem ideia da geografia desse país? Vamos ver só a seguir aí. Eu vou apresentar para vocês antes da gente começar a falar o motivo pelo qual o governo nepali foi cancelado pelos Nepo Kids. Vamos lá. O Nepal é um país montanhoso do sul da Ásia, situado entre a China ao norte e a Índia ao sul, leste e oeste. Sua geografia é marcada por um relevo extremamente variado. Ao norte estão os Himalaias, onde se encontra o Monte Everest, o ponto mais alto do planeta. Na região central predominam colinas e vales férteis, que abrigam a maior parte da população. Já ao sul, localiza-se o Terai, uma planície quente e úmida importante para a agricultura. Essa diversidade altitudinal cria grandes contrastes climáticos que vão do clima tropical nas baixadas ao clima polar nas altas montanhas. A hidrografia é dominada por rios que descem dos Himalaias em direção ao rio Ganges, tornando o Nepal essencial para a dinâmica hídrica regional. Essa geografia única influencia fortemente a economia e a cultura e o modo de vida da população nepalesa e principalmente da sua capital, Katmandu. Tá aí, galera, um pouquinho a respeito do país na sua geografia para vocês terem ideia da localização, né? É um país que é fronteiriço principalmente com a potência asiática emergente da China. E vamos lá, a gente vai esmiuçar no que aconteceu de fato no dia 4 de setembro no Nepal. Bom, o governo Nepali, como eu já havia dito para vocês, ele promoveu o chamado bloqueio de todas as redes sociais no país. E a resposta do povo foi imediata. As ruas de Katmandu explodiu em revolta. Basicamente, o parlamento foi incendiado, assim como todas as residências dos políticos. A galera realmente não estava de brincadeira, incluindo duas situações. Um político, se eu não me engano, acho que o ministro da economia, posso estar errado, mas teve um governante que foi arremessado no rio e a esposa do primeiro-ministro que renunciou, ela foi simplesmente morta e queimada viva, galera. Então, a intensidade da revolta do povo nepali foi o que chamou a atenção no mundo, né? Então, e quem conseguiu fugir do governo, né, fugiu de helicóptero. E detalhe, o protesto ele não ficou restrito só à sede do governo, né? Queimaram, além da sede do governo, a sede jurídica do Nepal e ainda mais a televisão, a espécie de globo lá deles, né? E aí,
o que aconteceu realmente dentro dessa situação? Além das redes sociais terem sido bloqueadas, a população nepali já estava extremamente insatisfeita com a forma de governo do seu país e principalmente do primeiro-ministro, né? Uma vez que o primeiro-ministro, que a gente vai ver aí, tem a ideologia socialista, né? Eles puxam pro lado do Mao Tse Tung durante o período da Revolução Cultural na China, e essa Revolução Cultural ela se espalhou para os demais países da Ásia. Então o Nepal ele ficou ao longo do tempo, né, sobre o domínio do regime socialista. Mas antes de começar a falar a respeito disso, afinal, quem são os Nepokids? A expressão Nepokid ela é usada globalmente como uma crítica a filhos ou herdeiros de pessoas influentes, poderosas e que vivem, né, se aproveitam das situações de privilégio para abrir as portas em suas carreiras ou simplesmente fazer aquela chamada ostentação financeira. No Nepal, esses são chamados filhos do nepotismo, são a próxima geração de classe política no poder. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas vão constantemente nas redes sociais fazer o quê? Essa exposição da chamada ostentação. E essa ostentação, ela vai desde de postar marca de roupa, viagem no exterior. E isso gerou uma revolta, né? Porque esses filhos do nepotismo, eles vão tomar a conta do país, né? São filhos de governante, enquanto aí a população do Nepal começou a ficar indignada, associada ao quê? Associada ao bloqueio das redes sociais, só para vocês terem uma ideia. E na questão econômica, gente, só para vocês darem uma olhada nesse contraste, o Nepal ele possui uma renda per capita de até 1.400 dólares, né? Cerca aí de 7.800 reais, né? Anuais, tá? Anuais para você ver como o país ele é extremamente pobre, né? E 20% dos jovens do país estão desempregados. Então, a exposição dos Nepokids se alastrou como pólvora, principalmente a partir lá das redes do TikTok. Isso gerou uma indignação. Na verdade, essa indignação já estava rolando, né? E o bloqueio da rede social só foi o estopim. E aí, gente, olha só. O Nepal, ele vive esse ano uma das maiores crises políticas da sua história recente, tá? E o estopim dessa decisão do bloqueio da rede social, ele partiu lá do primeiro-ministro chamado Sharma Oli. Ele restringiu o uso das redes sociais, né, de modo total para sua população. E a reação foi imediata. Provocou aí a revolta da chamada geração Z, que ocupou as ruas exigindo mais liberdade, emprego e o fim da corrupção, né? Sabe que fim da corrupção nunca vai existir, né, pessoal? Porque sempre tem aquele interesse oculto, mas abrandar essa situação uma vez que o país está passando por sérios problemas, até mesmo de crise humanitária, né? E aí, gente, olha só, os protestos eles cresceram rapidamente e se transformaram em um movimento contra a chamada elite da política tradicional. A repressão policial, óbvio, deixou mortos e feridos, aumentando ainda mais a revolta popular. Símbolos de luxo e riqueza, como hotéis e propriedades políticas, foram totalmente atacados, refletindo a percepção de desigualdade e privilégio, certo? E o país ele é marcado por uma incerteza e detalhe, eu vou mostrar para vocês agora o discurso de um jovem, que por sinal foi um discurso muito acalorado, né? Ele teve uma postura muito firme e eu acabei, né, pegando da internet esse discurso e as pessoas tiveram a bizarrice de comparar o discurso desse jovem com aquele carinha de bigode lá da Segunda Guerra Mundial que invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, né? Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Um tal de A, começa com A e o sobrenome é H. Eu achei simplesmente uma comparação tosca, né? Infelizmente a internet vai dar voz pra idiotas, não tem jeito. Mas porque ele agiu, ele teve um calor, ele teve uma postura
para aquele momento enérgica, né? E as pessoas simplesmente aí falaram que ele tava aí dando uma de AH, né? Eu vou soltar aí o discurso do jovem que inflamou a geração Z e provocou essa série de revoltas. Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Só para vocês terem uma ideia, realmente um discurso extremamente acalorado. E aí, esse discurso levantou muitos comentários na internet e fizeram uma comparação com a situação do nosso país. Óbvio, né, que não tinham como não comparar mediante também ao que a gente está vivendo no nosso país, que são as mazelas, né, que já perduram há muito tempo, né, como inflação, desemprego, condições socioeconômicas precárias, assistencialismo para deixar a população dependente do governo, escravizada, aquela tradicional compra de voto, né, meus queridos? Então, isso levantou também comentários a respeito de que se teria realmente, de fato, algum jovem no Brasil extremamente engajado com essas mudanças em comparação aí aos jovens do Nepal. Então esse vídeo acabou aí gerando também essa discussão. Porque será que realmente o jovem brasileiro está, né? Isso aqui é uma reflexão, né? Não é uma crítica. Está realmente preocupado com a situação do nosso país? Ou ele tá lá no TikTok, vivendo a sua vidinha aí, né, de apartamento, totalmente alienado aí com as músicas, com a questão aí mais cultural e não estando nem aí pra nada, né? Então a gente tem os contrastes, até porque o nosso país, sim, galera, tem muita mazela, muita pobreza, muita miséria e infelizmente isso está longe de mudar. Eu peguei esse vídeo que foi o contraste para mostrar para vocês a ostentação dos Nepo Kids, enquanto a população aí beira a miséria, né? Beira a mazela. E aí, olha só, voltando na questão da crise econômica do Nepal, né? Por trás da crise imediata estão os problemas estruturais, por exemplo, como economia frágil, dependente das remessas de nepaleses que trabalham no exterior, o desemprego juvenil alto, sem oportunidades para a nova geração, que tira a perspectiva do jovem em constituir até mesmo uma família, né? Gente, vamos também falar uma real. Qual é a perspectiva do jovem brasileiro? Vamos levantar também essa questão, essa reflexão, né? Muitos jovens aí totalmente perdidos vão sair do ensino médio e não estarão encaminhados para o mercado de trabalho. Vão fazer, se tiver condição financeira, fazer uma faculdade e não vai ser mais garantia de nada, entenderam? A gente também tem a corrupção e a instabilidade política com governos de curta duração, e de alianças frágeis. Então como é que o país vai conseguir se desenvolver, né? Certo? E sem falar a questão da proibição das redes sociais. Querem também censurar a internet aqui no Brasil. Já tem medidas aí provisórias, já tá rolando isso no Congresso faz muito tempo. A nossa entidade presidencial já vem falando a respeito disso. Eu quero ver no dia que isso acontecer, se realmente aí o brasileiro vai ficar quieto, né? Porque o estopim imediato dos protestos foi essa medida da restrição da rede social no Nepal, né? E aí a gente vai ter uma série de situações complicadas aí, principalmente a desigualdade, a percepção de impunidade. A impunidade ela vai alimentar a corrupção.
E você vai ter a sensação de que você tá remando contra a maré. Você que trabalha honestamente, você que tem o seu dinheiro suado e você não consegue se desenvolver, não consegue crescer, porque você fica toda hora pagando um imposto, né? Toda hora recolhimento de imposto, inflação, perda do poder de compra, e você não consegue crescer. Então a sensação também é a mesma lá pro jovem do Nepal, né? E o caso do Nepal, para concluir, ele mostrou aí como as democracias jovens podem, né, enfrentar rupturas quando não conseguem aí oferecer confiança, oportunidade e transparência. A mobilização da juventude, galera, ela, ao mesmo tempo, ela indica que é uma nova força social que exige mudanças profundas. E um recado aos governantes: a força de um povo saturada, né? A força de um povo saturada, exausta, com a sua energia e a alma sugada, um dia vai colapsar. E quando colapsar, galera, se prepara, tá? Faz aí seu estoque de alimentos, porque a bomba vai estourar em todos os países. Uma hora a população se cansa. E quando se cansa, é isso aí que vocês viram nas imagens e é isso que vocês acompanharam aí durante a semana. Beleza, meus queridos? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!